Os segredos do projeto urbanístico. Extraia o máximo de área aproveitável do seu loteamento, da sua gleba. Boa tarde, esse é Smart Monday. Eu sou o Ítalo Arquiteto, sou urbanista, especialista em parcelamento do solo, gestor de projetos e sou gestor também, Geparsolo do Secov São Paulo. Essa daqui é a Smart Monday, a live onde a gente fala sobre tudo que é essencial para que você aprove os seus empreendimentos até 2 vezes mais rápido, porque nesse caso o tempo é muito dinheiro. E aí, tudo bem? Eu trouxe um tema hoje muito legal, muito interessante e muito necessário também, né? Como todas as lives que a gente vem trazer aqui, né? Esse tema também é um dos temas primordiais para a nossa área, para os nossos negócios de parcelamento do solo, de loteamento, tá bom? Vou perguntar primeiro aí para a turma, igual eu sempre pergunto, como é que tá o áudio aí? Se tá saindo, você tá me escutando bem? Se tá dando para me ouvir? Porque a partir daí é garantido o sucesso aí da nossa live, do nosso desenvolvimento. Alguém pode dar um joinha para mim, por gentileza, de como é que tá o áudio? Beleza, tá saindo. Então vamos lá, pessoal. Boa tarde. A primeira coisa que eu venho trazer para vocês neste tema é que existem segredos que quem sabe de verdade fazer projetos urbanísticos não contam. Segredos que estão ocultos com os magos do projeto urbanístico, com quem de fato realmente entende, né, como precisa ser um bom projeto urbanístico para que a gente aproveite o máximo do potencial de uma gleba, atinja com maestria o objetivo do nosso cliente, do nosso empreendimento, né, o que a gente está com ideia de fazer, e economize com isso, obtendo eficiência na hora de executar a obra e na hora de entender como é que foi o aproveitamento dos lotes dentro de uma gleba, de uma fazenda, né? Inicialmente uma fazenda em que a gente projetou, tá? Então, esses segredos, poucos são portadores, porque o que a gente vê geralmente são projetos urbanísticos aí, de certa forma, mal feitos. Eu acho que mal feito é um pouco forte até para falar, né, sobre o trabalho de um profissional que estudou para fazer aquilo que faz. Contudo, projeto urbanístico é um tema, né, muito específico. Ele tem um projeto muito ideal. Então, quando a gente parte para alguma utopia ou para alguma regra de engenharia que a gente quer bater, quer de fato obedecer a qualquer custo, né, aquela regra, a gente pode estar fazendo um projeto aí que fica meio cego em alguns pontos, fica sendo prejudicial ao produto, ao empreendimento, ao empreendedor, né, mais do que vantajoso. Então, eu gostaria de passar aqui para vocês, né, quais são essas técnicas e esses segredos que os bons urbanistas, os bons projetistas de projeto urbanístico têm, que a maioria não tem, tá? Então é o seguinte, talvez, né, você não execute, você não é o cara que coloca a mão na massa com projeto urbanístico, você presta serviço aprovando e etc. Só que você é o cara responsável por entender, fiscalizar, acompanhar a execução do projeto urbanístico pelo projetista, né, executante desse projeto, pelo arquiteto ou pelo engenheiro que está trabalhando com esse projeto urbanístico. Mas como que você vai saber? Bom, como é que você vai controlar, né, um projeto urbanístico se você não sabe bem o que você tem que olhar? Né? Se você muitas vezes vai pelo que o cara te fala, pela confiança que você tem no profissional e você não consegue acompanhar. Então, vamos abordar passo a passo
né, do que a gente tem que fazer para a gente entender. Primeiro ponto, o que é projeto urbanístico? Projeto urbanístico é o projeto básico, né, do bairro. Disposição de onde vai ficar tudo conforme os ideais do empreendedor, né, dispostos na gleba. Então, o projeto urbanístico ele define a disposição das quadras, a disposição do sistema viário, a disposição das áreas públicas, que contemplam as institucionais, as áreas verdes, os sistemas de lazer, né, a disposição dos equipamentos urbanos. E esse projeto, o especialista responsável por executá-lo, normalmente, geralmente, é o arquiteto urbanista, tá? Esse é o profissional que tem a responsabilidade de executar esse projeto, mas também tem a atribuição do engenheiro civil, também tem a atribuição aí na sua gama de trabalho aí para executar projetos urbanísticos também, tá? Então vamos lá. Condições básicas para a execução de projeto. Tem coisa que não dá para a gente fugir. Tem coisa na execução do projeto urbanístico, da mesma forma que tem coisa na execução de um projeto predial, que é aquilo, né? Geralmente é muito difícil da gente fugir daquilo, né? Determinado ponto, eu tô falando. E a gente toma isso como uma condicionante, como um passo inicial para a gente começar o projeto urbanístico. Então, alguns pontos, né? Vamos lá, algumas partes do projeto, elas têm que ser contempladas no projeto urbanístico para que fique um bom projeto, nós querendo ou não, tá? Salvo algumas ocasiões que a gente precisa fugir daquilo em função de força maior. Se não houver força maior, tem alguns pontos, algumas partes que a gente tem que seguir algumas regras básicas. Eu vou falar para vocês mais para frente quais são, qual que é o passo a passo disso, tá? E existem algumas variantes que em muitos empreendimentos, né, determinada parte do projeto serão iguais e em muitos empreendimentos serão diferentes. Por exemplo, acesso, tá? Se o empreendimento ele tem ele está, né, encostado numa rodovia e ele se dará por acesso por aquela rodovia, a gente já sabe que ele tem uma área não edificante de 15 metros a partir da rodovia e que vai precisar ser feito um dispositivo especial de acesso para esse empreendimento na rodovia. Então, são condicionantes, são coisas que a gente já sabe que vai ter, né? E que muda de empreendimento para empreendimento, dependendo do caso. Projeto urbanístico não é projeto urbano. Muitas vezes as pessoas confundem projeto urbanístico com projeto urbano. Projeto urbano, geralmente a gente está falando de praça, de espaços públicos, de convívio. Estamos falando de espaços de circulação de veículos, estamos falando de trânsito, tá? Isso são projetos urbanos. Diferente de projeto urbanístico. Projeto urbanístico é o projeto de parcelamento do solo em função de um objetivo futuro público ou privado. Que nos dará disposição e locação de todos os espaços, de todos os locais, né, que serão transformados os usos,
serão transformados os usos dentro da nossa gleba. Então, geralmente, um projeto urbano, né, você pega um pedaço você pega um lugar, tá, e utiliza aquilo para um uso que ele já era concebido para aquilo, tá? Se você vai fazer um projeto de um parque, tá, que é um projeto urbano, muito provavelmente a gleba que você está pegando já tinha o uso previsto para ser um parque, tá? Um projeto urbanístico, não. Você define qual que é o produto, você define aonde você quer chegar e a partir dali você coloca, né? Você faz as disposições dentro daquela área do que você quer, aonde você quer. Tá? Então, este é um projeto urbanístico que deve ser pensado em paralelo com os projetos de infraestrutura, que nós vamos falar em outra live. Os projetos de infraestrutura é o que vai debaixo da terra. É o que vai levar, né, a garantia de segurança, de usabilidade, né, daquilo ali a partir do projeto urbanístico. Então hoje nós estamos falando de projeto urbanístico. Só que uma hora nós vamos falar também dos projetos de infraestrutura e entender como é que um é paralelo com o outro. Um cara que faz bem feito um projeto urbanístico, ele tem claramente na cabeça os projetos de infraestrutura. Não é possível um bom projeto urbanístico sem termos em mente a compatibilização mínima de infraestrutura. Então, o que eu estou querendo dizer? Que o cara que faz o projeto urbanístico, ele tem que saber o que é uma bacia de contenção, uma estação elevatória, o que é rede de drenagem, de água, de esgoto, reservatório, certo? Então, o primeiro ponto para se fazer um projeto bom, um projeto urbanístico, é entender o mínimo que se tem que entender de infraestrutura. Por isso que eu falo, um bom projeto urbanístico ele é feito por um profissional arquiteto urbanista paralelo com um engenheiro civil de infraestrutura. Então, por exemplo, na Smart, todos os nossos projetos têm uma equipe envolvida. Porque cada um é especialista em um ponto, é especialista em uma área e precisa colocar os seus apontamentos ali naquele projeto. Certo? Nós não fazemos projeto isoladamente. Por um tempo eu até fiz. Depois eu entendi que é muito melhor um projeto urbanístico feito por algumas mãos especialistas, para que a gente atinja o resultado mais eficiente para nós e para o nosso cliente, se o empreendimento não for nosso. Entendeu? Então, urbanístico não é projeto urbano. Projeto urbanístico não é projeto urbano. Projeto urbano geralmente está vinculado com um pedaço da cidade e é uma matéria, né, da universidade. Por que a gente fala de que a faculdade, né, algumas universidades têm o seu título, né, no curso como arquitetura e urbanismo? É porque eles ensinam bem como fazer projeto urbanístico? Não. Onde a gente fica mais em torno na faculdade é em cima dos projetos urbanos. Então a gente começa a entender que o projeto urbanístico, de fato, ele deve ser feito por um especialista, não por um arquiteto puro e simples, por um urbanista puro e simples, porque ele saiu da faculdade e tem um diploma, tem um certificado para fazer esse projeto. O projeto urbanístico, para ser bom, ele tem que ser muito específico. Na faculdade a gente fica em cima de projetos urbanos e a gente fica em cima dos dispositivos do Estatuto da Cidade. Aquela questão da desapropriação, uso capião, IPTU progressivo. Dispositivos que são muito interessantes na realidade. São ótimos recursos para os gestores da cidade fazerem uma cidade melhor.
E por isso, essas matérias, essas legislações, essas normas são ensinadas na universidade, na faculdade de arquitetura e urbanismo. Contudo, um bom projeto urbanístico é muito raro a universidade que dá esse parâmetro de forma satisfatória para os alunos. Então, projeto urbanístico não é projeto urbano e não é estatuto da cidade. Certo? Se tem um técnico que, comparado a outro técnico, faz um bom projeto urbanístico, nós temos uma disparidade, uma diferença de sucesso do empreendimento entre um e outro muito grande. Nós temos um lucro muito maior entre um e outro muito grande. Porque se um profissional executa um projeto urbanístico, vamos lá, com 400 lotes, um exemplo, e o outro técnico executa um projeto urbanístico com 401, vamos lá, percentualmente está dando 0,25. 0,025 mesmo de diferença. Só que um lote num empreendimento médio hoje, na minha região, por exemplo, está girando em torno de 250 mil reais. Se um técnico coloca 400 lotes, outro técnico coloca 404, nós estamos falando de um percentual, né, de aumento de 1%, que representa R$1 milhão na prática. Então veja como é extremamente importante um bom projeto urbanístico. Se um técnico faz um projeto pensando na bacia de contenção, na estação elevatória, e outro técnico faz um projeto e esquece da bacia de contenção e da elevatória, depois você tem que abrir mão de alguns lotes para que você coloque os equipamentos urbanos. Prejuízo. Você ganhou, depois perdeu. Se um técnico não coloca a estação elevatória, a bacia de contenção num projeto e depois só tem a área verde para fazer, você tem que voltar com o seu processo lá do início para provar de novo. De onde você tiver. Imagina só você ter que fazer isso. Então, o cara que faz um projeto urbanístico bem feito versus o cara que faz um projeto urbanístico mal feito ou ok, um projeto médio, tem uma disparidade muito grande. Eu vou te falar mais, tem uma disparidade muito grande do cara que faz um projeto urbanístico excelente, perfeito, para o cara que faz um projeto urbanístico bom. Porque a mínima vantagem do cara que faz um projeto urbanístico perfeito é muita vantagem. Porque aqui nós estamos falando de um produto que tem um valor agregado muito alto. Nós estamos falando de um produto que gera milhões no final. Então percebe como é que é importante essa clareza na hora do projeto urbanístico? E você, se for projetista de projeto urbanístico, você tem que ter. Se você for quem fiscaliza este projeto, você tem que entender para fiscalizar, para que você saiba, né, aonde o profissional do projeto urbanístico acerta, onde ele erra, onde está bom, onde compensa o que ele está fazendo, onde não. Certo? Então hoje, por exemplo, eu vendo isso, Ítalo Mazzucato e a Smart, nós vendemos isso. Hoje em dia,
nós atingimos um ponto em que nós não abaixamos o orçamento, não negociamos o valor do nosso trabalho. Por quê? Porque nós sabemos exatamente qual é o valor que nós estamos agregando para o cliente. Acontece muito comigo e vai acontecer com você também, de o empreendedor chegar com um pré-estudo, com um estudo anterior que alguém fez daquele projeto que por algum motivo não se consolidou, não foi para frente. E aí a gente faz um novo projeto, a gente faz um novo estudo, né, como contratados disso. E em quase todas as vezes, nós conseguimos entregar para um cliente um aproveitamento muito melhor do que o estudo anterior que ele tinha. E eu não estou falando disso, eu não estou falando de concorrência. Eu estou falando de ser ou não um bom profissional, de ter ou não um melhor projeto. Ó, o Vitor entrou aí. E aí, Vitor, tudo bem? Vitor participou de um empreendimento conosco que nós conseguimos 54% de aproveitamento. E esse 54% de aproveitamento nós tivemos por quê? Porque nós sabíamos as regras que tínhamos que obedecer para que nós atendêssemos as necessidades da infraestrutura e ainda assim não jogasse área fora. Conseguíssemos aproveitar o máximo possível daquela área sem prejudicar a estética e a harmonia do empreendimento. Então, o bom projetista de projeto urbanístico, ele entende de infraestrutura, ele projeta um empreendimento econômico, eficaz, eficiente, com os mínimos, com as mínimas aplicações de infraestrutura necessárias, os mínimos percursos necessários. Isso gera já uma economia de milhões. E ainda assim, ele não deixa perder as questões arquitetônicas do empreendimento, sobre funcionalidade, fluxo, acesso, conforto, sustentabilidade ambiental. Entende? Então, um projeto de loteamento feito de forma precisa tem uma grande diferença de um projeto de loteamento feito de forma imprecisa. Certo? Então, quais são os pontos, né, que eu prometi que eu ia falar ponto a ponto, que nós da Smart utilizamos aqui como condicionantes e como base para um bom projeto urbanístico? Vamos lá. Primeiro ponto. Cheguei a falar em uma live anterior que você tem que saber de cor e salteado qual o percentual de áreas públicas que você tem que doar para o município onde você está executando o seu projeto. Então, se o seu município não tem plano diretor, é um município pequeno, não tem plano diretor, exija que isso esteja disposto nas diretrizes urbanísticas. Ah, não está nas diretrizes urbanísticas também. Vai na prefeitura, procura saber, pergunta, acha o engenheiro, acha o prefeito. Falei sobre essa facilidade já desse relacionamento com o poder público. Pergunta. Não conseguiu encontrar, se baseia no que fala 6766. Se baseia no que fala na Lei Federal de Parcelamento do Solo.
tá? Mas você precisa saber. Por que você precisa saber o mínimo de percentual de áreas públicas a serem doadas? Porque na hora de projetar, você vai fazer as distribuições dessas áreas na gleba e fazer o máximo para que se aproveite como área vendável o restante. Então vamos para um caso prático. Se eu tenho, vamos pegar a minha cidade aqui, vamos pegar a minha cidade que está localizada no estado de São Paulo. Minha cidade, ela pede 10% de área verde limpa na gleba. Pede 10% de área verde para ela. Tá? O meu estado, ele pede 20% de área permeável. De área onde a água tem que cair e entrar para a terra. Ela tem que ser absorvida pelo solo. E o que o estado considera como área permeável? Área de preservação permanente, área verde, sistemas de lazer, né, que são praças, né, o uso comum dos bairros, reservas e etc. Tá? Só que eu tenho uma gleba que ela tem 20% de APP por si só. De cara, eu já sei que eu tenho que deixar 20% daquela APP, porque o Estado aceita a APP como área permeável, mais 10% de área verde limpa, que é o que eu preciso doar para a minha prefeitura. Porque ela não aceita a APP como área verde dela, a área verde limpa que ela solicita no plano diretor. Então, a partir daí, eu já saio com um aproveitamento 30% menor. De cara, eu já perco 30% da área. Aí eu tenho 5% de área institucional, são as de instalação de equipamentos de uso público e comunitário. Então, eu vou ter, nesses locais, prédios municipais, escolas, delegacias, UBSs, por aí vai. E em algumas cidades, os equipamentos públicos, que são as estações elevatórias, as bacias de contenção e por aí vai. Só que tem município que pede 8% de institucional. Tem município que pede 2% para uso público e o restante pode ser para uso comunitário. Então tem uma série de diferenças entre um município e outro quando você vai fazer a aplicação da norma de distribuição das áreas públicas. Primeiro ponto que um bom urbanista sabe, ele tem isso aí de cor, de forma clara na cabeça. São muitas as diferenças, né? Muita complicação entre um município e outro na hora que você vai falar de áreas públicas, de sistema de lazer, áreas verdes, etc. Cada município tem uma norma, cada município enxerga de um jeito, entende de um jeito. O manual novo do Grapoab aqui no estado de São Paulo está vindo aí para tentar resolver muitas dessas brigas aí entre estado e município, muitas dessas diferenças entre as normas e as leis. Mas não vai vencer todas, ainda não vamos conseguir resolver 100% dos problemas. Então, continua tendo a obrigação urbanista de entender quais são as áreas públicas que ele vai ter que doar de município para município. Beleza? Segundo ponto, dimensões, tá? E disposição do sistema viário. Tem prefeitura que simplesmente ela pede uma via coletora dentro do empreendimento. Não, uma via coletora minto. Uma via arterial dentro do empreendimento, independente do tamanho que ele seja. Certo?
Depois, algumas vias coletoras e o restante locais. Isso daí, dependendo do caso, inviabiliza empreendimento. Olha para você ver, tem empreendimento que é exigido, tá? Aquela fundo de vale, tal da Avenida Fundo de Vale. Aqui na minha cidade, por exemplo, eu tenho uma normativa super especial de que todo o empreendimento em que tem uma PP ou tem um curso d'água, eu preciso ter uma avenida às margens desse curso d'água com 18 metros de largura de um lado, 18 metros de largura do outro lado. E é raro ver município que tem essa regra, que tem essa normativa. É raro ver um município que tem esse tipo de exigência que, ao meu ver, é encabida, porque não é todo empreendimento que precisa dessa avenida de 18 metros, entende? E se houver uma cidade em que não existe a exigência da fundo de vale de 18 metros, mas eu, como urbanista, entender que uma avenida fundo de vale de 18 metros ali é prudente e é interessante, eu vou colocar. Percebe a diferença de um arquiteto urbanista que entende o que está fazendo, que vai conseguir encaixar um projeto urbanístico preciso na sua área? Esse cara que você tem que ser. Certo? Depois, pulo do gato. Pulo do gato. Essa daí anota aí, que essa daqui é a master. Geralmente quando a gente fala isso para os urbanistas, a turma acha bom. A turma gosta. Quadras perpendiculares às curvas de nível. Ou seja, o sistema viário, a malha do sistema viário perpendicular às curvas de nível. Por quê? Tem muitos arquitetos urbanistas que, de forma equivocada, e isso estou afirmando, colocam todas as suas ruas contra as curvas de nível. A favor das curvas de nível. Esses arquitetos colocam as suas ruas a favor das curvas de nível. A malha a favor das curvas de nível. E por quê? Porque a faculdade ensinou assim, mas não procuraram saber o porquê que existe, né? Segundo eles, aquilo ali é para as ruas ficarem planas. Mas a planicidade do sistema viário, dependendo de onde você está colocando, você gera outros problemas muito mais graves. Você gera outros problemas muito mais complicados para o empreendedor e para o comprador depois. Tá? A rua plana, ela é esta rua plana. A perpendicular desta, ela vai ser inclinada do mesmo jeito. Se você põe a malha, né, as ruas, vamos dizer assim, as longitudinais, perpendicular às curvas de nível, você gera menos terraplenagem na área, você gera lotes mais planos. E o que é melhor? Você ter ruas planas ou você ter terrenos planos? Um loteamento em que a gente tem muita soleira negativa, que eu já vou falar aqui que é, ou pirambeira, lotes muito inclinados ou muito declinados, se o município não tiver uma cultura muito clara, muito antiga de comprar lotes inclinados e declinados, você pode acabar com o empreendimento, simplesmente porque você está obedecendo uma regra de forma contrária. Então, rua, aqui na Smart eu procuro, não é sempre que eu faço, mas eu procuro fazer de forma perpendicular contra as curvas de nível. Tá? Ah, não, mas você também estabelece uma regra e não muda nunca. Claro que eu mudo. Quando eu enxergo que dá, que é prudente, que é estético, que é interessante, eu jogo ali uma diagonal. Uma diagonal pode ser muito interessante.
Mas em raros casos eu jogo a malha de sistema viário a favor das curvas de nível, porque isso gera muita terraplenagem, desvalorização, dificuldade com infraestrutura e lotes com soleira negativa. O que é lotes com soleira negativa? Lotes com soleira negativa é o lote em que a sua planície, né, o todo da sua área, está num ponto, num nível mais baixo do que o nível da guia da sua rua. Ou seja, um lote em declive. É um lote que cai profundo, claramente falando. Um lote que cai profundo, ele gera uma necessidade de um muro de arrimo ou de um projeto de arquitetura muito bem feito, e ele pode dar um excelente projeto. Contudo, você automaticamente obriga o cliente a jogar a sua drenagem e o seu esgoto, né, a sua água de chuva e o seu esgoto, que só vai por gravidade, para o vizinho de baixo. E você condena também o vizinho de baixo a dar uma servidão de passagem dessa água de chuva e desse esgoto para o vizinho de cima. Porque isso eu gelei. O cara de baixo tem que dar passagem para o vizinho de cima. E aí é onde a gente começa com os problemas técnicos e os problemas de mercado, os problemas na hora de vender esses lotes. E não é um nem dois casos de loteamento assim. Aqui na minha cidade eu conheço um monte. E conheço também um monte de proprietário que antes não foi orientado na hora de comprar os seus lotes e hoje passa apertado, passa raiva para vendê-los, porque comprou para investir, ou comprou para morar e na hora que viu que o projeto que ele queria não dava naquele terreno, quis vender e etc. e não vende. Tem que vender no valor abaixo do que aquele empreendimento tem de média. Mas por quê? Culpa do arquiteto urbanista que projetou mal aquele empreendimento. Entendeu? Vamos lá. Equipamentos urbanos. Bacia de contenção. Bacia de contenção é um dispositivo exigido em alguns municípios que recebe e contém a água de chuva do bairro todo por um tempo até que essa chuva até que passe a crista da onda do pico da chuva e depois disso essa água seja solta no curso da água de forma mais lenta, mais ambiental, vamos dizer assim. Então a bacia de contenção nada mais é do que um buraco feito em terraplenagem que segura a água por um tempo para não jogar tudo de uma vez no rio e não dar soreamento, não dar erosão no rio. Excelente dispositivo ambientalmente falando. Só que ele tem uma área geralmente avantajada. E ele precisa necessariamente, olha para você ver a regra, necessariamente é uma condição de implantação desse dispositivo que ele fique na jusante da gleba. Necessariamente ele precisa ficar no ponto mais baixo do sistema viário. Por quê? Porque ele precisa captar a água de todas as ruas para que toda a água que caia nessas ruas fique contida ali. Porque se ele estiver num ponto lá no meio do loteamento, e o que tem ali para baixo? Vai para onde essa água? Então a clareza de saber o que é esse dispositivo e como ele funciona é parte essencial para o cara que está fazendo projeto urbanístico. Da mesma forma, um outro equipamento que é a estação elevatória de esgoto, que a gente vê muito hoje em dia no empreendimento, quando não, né? Muitos municípios menores a gente tem as ETs, que são as estações de tratamento de esgoto internas, que também precisam estar no ponto mais baixo do sistema viário. Por quê? Simplesmente porque esgoto residencial, esgoto predial só vai por gravidade. E
visto que todo o esgoto é recolhido numa rede, precisa ir para algum lugar tratar, esse lugar tem que estar no ponto mais baixo, que é matemático. E saber como funciona a rede de esgoto, como funciona a estação de tratamento, como funciona a localização disso, faz parte de um bom projeto urbanístico. Perfeito? Ó, Fabião entrou aí. Boa noite, meu amigo. Entendeu? Então, esse é mais um outro ponto, tá? Da mesma forma, poço reservatório. Os municípios menores geralmente vai te exigir, tá, que você tenha um reservatório de abastecimento de água, né? Você vai fazer uma captação por um poço e esse poço vai bombear a água para um reservatório que tem que ter um tempo, muda de empreendimento para empreendimento, que tem que ter um tempo de garantia de que todas as residências vão ser abastecidas. Ah, Ítalo, mas e aí? Tem lugar para esse poço? Para o poço é possível que seja modificado, mas o reservatório tem que estar sempre no ponto mais alto. Você tem que entender, inclusive, de coluna d'água. Não adianta você colocar o reservatório de água. Valeu, Fábio. Continua assistindo aqui, meu irmão. É essencial você colocar o reservatório sempre no ponto mais alto do empreendimento, inclusive mais alto que o lote mais alto. Às vezes 2, 3 metros, às vezes a base do poço ela tem que ser 2 ou 3 metros mais alta do que o lote mais alto, porque você precisa abastecer aquele lote também. E veja como isso daí, num projeto urbanístico, conta. Imagina um arquiteto urbanista, eu já vi acontecer, o cara deixa um lugar pro poço, no meio, pro poço não, pro reservatório no meio do loteamento. E aí depois você tem que bombear para outro lugar, fazer outro reservatório, para conseguir abastecer aquele empreendimento. E isso, na minha cabeça, é no mínimo absurdo. Na minha cabeça não cabe, não passa. Mas vamos lá. Depois eu falei também dos dispositivos de acesso. Tá? Na 6766 fala que o empreendimento, o parcelamento do solo, na verdade, ele só é passível de criação e instituição do objeto se você tiver uma via pública existente imediatamente lindeira à gleba. Ou seja, se você tem uma fazenda que não confronta com uma via pública existente, você não pode lotear. Então, dado que você tem essa via de acesso, às vezes você tem várias, né? Você está num vazio urbano e provavelmente você tem nos 4 lados, mas se você não tem nos 4 lados, você tem de um lado. Beleza. Qual que é o acesso que você vai fazer dali para dentro do seu empreendimento? Você vai ter que fazer um dispositivo especial? Você vai ter que fazer um dispositivo rodoviário? Se você tiver que fazer um dispositivo rodoviário e a rodovia, aquele pedaço da rodovia onde você quer fazer esse dispositivo rodoviário não comporta, você inviabiliza o seu empreendimento. E aí? Então, para fazer um projeto urbanístico decente, para fazer a entrada e portaria, se for um loteamento fechado, para fazer os acessos às ruas, etc., você tem que saber o mínimo sobre quais tipos de acessos são permitidos ali naquela gleba, ali naquela via pública que está confrontando com você. Olha como é importante. Muitas vezes isso aí é negligenciado pelo arquiteto urbanista. Vamos lá. Lotes comerciais. Então, uma mania do arquiteto urbanista médio, que o cara tem uma exigência lá da prefeitura sobre a avenida arterial
Ele coloca lá uma puta de uma avenida de 40 metros numa das laterais da greva, às vezes ele coloca uma perna só, porque ele sabe que o empreendedor vizinho vai ter que fazer outra perna e tal. Só que ele pega e pá, coloca lá lotes gigantes lá para ser comerciais. Muitas vezes o empreendedor solicita isso do cara. Ó, pensei em fazer isso, essa avenida aqui, ó, quero tudo de lote comercial. Mas, meu irmão, um lote comercial hoje em dia não valoriza tanto a mais do que um lote residencial, visto que, na maioria dos casos, hoje em dia, um lote comercial ele demora mais para vender do que os residenciais. Por que você toma isso como uma regra sem volta, como uma condicionante impossível de sair? A avenida tem que ter lote comercial. Eu acho isso uma grande uma bobagem. E os meus clientes não caem nessa. Os meus clientes eu levo lá e falo pro cara que, ó, isso aqui é muito melhor a gente fazer um muro bonito, fazer um negócio que chama atenção, que traz estética para o empreendimento, traz chamariz, traz um ganho comercial muito grande, porque pro lado de dentro do muro nós vamos ter lotes residenciais também, ou seja, nós vamos perder quase nada de área. E por quê? Porque essa localização do nosso empreendimento não é uma região comercial, uma região plenamente residencial. Não comporta. Já tem uma padaria, um posto de gasolina, o que vai ter ali? Você entendeu? Então essa é uma outra regra burra que geralmente os profissionais utilizam aí. Não tem cabimento. Não é um negócio que me desce você falar que toda avenida tem que ter lote comercial de fora a fora. Bobagem. E o bom arquiteto urbanista sabe disso e pensa na melhor possibilidade. Tá? E por último, eu vou deixar aqui, são os itens de lazer, né, os espaços de uso público do seu bairro. Seja ele aberto ou fechado, tá? Porque geralmente no aberto, você vai ter aí os seus sistemas de lazer e você vai ter que projetar ali as academias ao ar livre, né, as pistas de caminhada, às vezes as quadras, e isso é comum tanto nos fechados quanto nos loteamentos abertos. E o que um bom arquiteto urbanista pensa? Ele pensa na funcionalidade geral da coisa. Então, todas as quadras têm o mesmo acesso àquela área de uso comum ali? Se não, por que não? Às vezes você quer fazer, né, por bem do projeto, você quer fazer uma área que de fato mesmo fique isolado daquilo ali. Que seja uma área, os lotes, os melhores lotes, são os lotes grandes, que as casas são maiores, etc. As pessoas vão ter suas próprias áreas de lazer internamente em seus lotes, então elas não precisam desse acesso à área de lazer, muitas vezes elas nem gostam disso. É um ótimo pensamento de um bom arquiteto urbanista que pensa na possibilidade. Agora, se é um loteamento aberto, popular, etc., você vai fazer sistema de lazer, vícios, coloca lá no fundo, junta cara verde, soca num canto e deixa lá. Só que o cara lá da primeira quadra ele vai ter que andar 4, 5 quarteirões para chegar nesse lugar. É um bom projeto? Não acredito. Tá? Outra coisa muito importante a gente entender sobre os projetos de sistema de lazer são as disposições dos equipamentos. Então vamos imaginar uma quadra. Ah não, vou colocar uma quadra poliesportiva no meu loteamento. Aberto ou fechado, tá? Eu tô dando dica aqui que ninguém vai dar. Aberto ou fechado. Uma quadra. Você joga ela lá no sistema de lazer porque é o jeito que cabe e não pensa nisso. O sol é muito importante. Por quê? Porque se você orienta essa quadra no eixo leste-oeste, ou seja, um gol ou uma cesta, vamos manjar o gol aí, quadra de futsal. O gol tá de um lado, o outro gol tá do outro. No fundo de um gol, se tá o leste,
O sol nasce atrás daquele gol. E no outro lado está o oeste, então o sol se põe atrás daquele gol. Você não joga de manhã de um lado e de tarde no outro, você sempre está prejudicando um time. Ou você joga meio-dia debaixo do sol rachando, ou não dá para jogar na sua quadra. Muitas vezes isso passa despercebido, mas olha o que um bom projetista de projeto urbanístico tem que pensar. As quadras devem ser orientadas no eixo norte e sul, porque o sol ele vai nascer de um lado da quadra, vai se pôr no outro, passando por cima, e o dia todo você pode aproveitar aquela quadra ali. Ó. Seus meninos podem ir lá utilizar à vontade, que nenhuma hora vai estar ruim de jogar na quadra. Entende a preciosidade, o nível de minuciosidade que tem que ter esse cara? Então, loteamento, gente, não é brincadeira. Loteamento não é simplesmente você chegar lá, partir os terrenos. Tem empreendedor que chega na gente e fala isso. Ó, não, já desenhei aqui. Quero que você passe para o AutoCAD. Eu nem converso com esse cara. Eu já passei o meu amigo. Eu não faço, te agradeço, muito obrigado. Pega na mão dele e tchau. Isso é delicado. Leva o nome da gente. Entendeu? Então você vai fazer o que agora? Você vai pegar todos os empreendimentos que você está trabalhando, vai anotar essa checklist que eu estou falando para você e vai passar agora de um por um analisando esses pontos. Se você tiver um empreendimento para fazer a partir de agora, você vai conferir um por um dos itens que eu falei nessa live. Então vamos lá. Quantidade de áreas públicas e logo a disposição delas, tá? Larguras e disposição do sistema viário. Ruas, sempre contra as curvas de nível. Soleira negativa, jamais, salvo em alguns casos, tá? Localização da bacia de contenção na jusante da gleba, estação elevatória na jusante da gleba, conferir se tem, tá? Porque às vezes não tem. Dispositivos de acesso. Itens de lazer, considerando conforto ambiental, que é o que eu falei do sol e da distância de todas as quadras, se está sendo aproveitado aquele bairro ali para todo mundo. E a questão dos lotes comerciais, se você está colocando lote comercial no seu loteamento à toa ou não. Na grande maioria dos empreendimentos que eu vejo hoje sendo feitos são à toa. E um dia eu vou fazer uma live só falando disso, porque merece. Tá bom? Mas hoje eu acho que é isso mesmo, hoje eu acho que nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço a presença de todo mundo que entrou, quem passou por um pouquinho, quem saiu. E também, se você está assistindo isso daqui depois, né, da gravação dela aqui no feed do Instagram, compartilha, manda para todo mundo, manda para um arquiteto urbanista aí que trabalha com empreendimento imobiliário, manda para um empreendedor imobiliário, para alguém que tem uma fazenda aí que quer empreender, tá? Que esse cara precisa saber dessas coisas. Eu sou o Ítalo Mazzucato, sou arquiteto urbanista, especialista em parcelamento do solo e gestor de parcela pelo Secov. E eu estou aqui todas as segundas-feiras, esse horário, para a gente falar de tudo que você precisa para aprovar o seu loteamento até 2 vezes mais rápido, porque nesse caso o tempo é muito dinheiro, tá? Agradeço todo mundo que participou aí, permaneça à disposição no Instagram, nas caixinhas e nos comentários aí, e espero ter agregado valor para vocês, tá bom? Até a próxima, até mais.